Fala pessoal, muito boa noite. Estamos iniciando hoje mais um podcast Agora Chega. Vamos falar sobre o CPF por trás do CNPJ. Sou o Thiago Araújo, estou hoje aqui com o meu amigo... Boa noite, Nix Oliveira aqui com mais um podcast para vocês. Podcast Agora Chega. Uma honra receber vocês. Antes de a gente iniciar esse podcast, já se inscreve no nosso canal, que é muito importante para você receber essa mensagem. E hoje, a nossa convidada é uma convidada muito especial, né, Thiago? Quem mora em condomínio vai amar nosso bate-papo hoje. Hoje, São Paulo é o local que tem mais parte verticalizada no Brasil. Sim. Sabia, Thiago? Verdade. Então hoje, você que mora na parte em condomínios vai gostar da nossa convidada hoje. E o Thiago vai falar quem que é a nossa convidada muito especial hoje, Thiagão. Vamos lá. Ela é síndica, empresária, empreendedora, mãe, esposa, não sei mais o quê. Vamos lá, Larissa Lacerda. Larissa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje e falar um pouquinho aí sobre nossa vida condominial, né? O empreendedorismo na área condominial. Com certeza. Tenho certeza que será de grande utilidade, porque muitas das vezes a galera não imagina como que é a vida do síndico. Só é aquele que fica brigando nos grupos de WhatsApp. Mas esquece que o síndico tem vida, que o síndico é mãe, às vezes, ou pai. Muito interessante. Larissa, obrigado por ter vindo ao nosso podcast. Uma honra poder receber você aqui com a gente. E vamos conhecer quem que é o CPF por trás desse CNPJ, né? Vamos começar de bate-pronto já. O que te levou a você vir para a área empreender na área do síndico, condominial, né? Nessa área que mais cresce muito no Brasil, que depende de profissionais como você para poder fazer essa gestão, que é algo que, aos olhos de quem mora em condomínio, parece algo tão simples, mas tem uma grande estrutura por trás. Sim, exatamente. Bom, comecei em condomínios lá em 2010, trabalhando em administradora de condomínios. Quando eu iniciei, eu nunca nem tinha morado em condomínio. Eu não sabia que existia administradora, que existia síndico profissional. Em 2010, apesar de já existir a profissão, era muito raro ainda você encontrar empresas de síndicos profissionais. E trabalhando ali na área, eu fui vendo ali um nicho diferente de segmento que eu poderia investir. E como era uma coisa nova, era uma coisa que estava iniciando... E como eu era gerente de atendimento em administradoras, né? Eu atendia diversos síndicos, 90% eram síndicos moradores. E eu via que ali no dia a dia, eu que ensinava eles, eu que direcionava o que eles deveriam fazer, como eles deveriam fazer, as apresentações que eles deveriam apresentar eu que fazia, relatórios eu que fazia. Então eu vi que eu sabia muito mais do que quem estava ali na ponta. Então eu fui vislumbrando ali uma oportunidade que talvez pudesse dar certo. E foi aí que eu comecei a empreender na área condominial. Que legal. E é legal, Thiago, você falou uma coisa, né? Tipo, do CPF por trás do CNPJ. E essa questão da figura do síndico, hoje em dia, outro dia eu fui encontrar uma galera, né? A gente estava num monte de pessoas, e me apresentaram e falaram assim, olha, ela é síndica. Desculpa. Ela é síndica. Aí falaram assim, nossa, coitado, todo mundo odeia o síndico. Então, assim, as pessoas já têm essa restrição com o síndico, né? Porque acham que o síndico é aquela pessoa chata, aquela pessoa que fica aplicando sua regra, aquela pessoa que multa, aquela pessoa que fica cobrando. E não é bem isso, gente. Síndico é uma profissão, assim como qualquer outra. E tem essa questão da figura do síndico. Todo mundo imagina o síndico, aquele senhorzinho aposentado que não tem um trabalho, não tá fazendo mais nada da vida e fica ali por conta do condomínio, né? E aí, quando você chega, se apresenta, se posiciona como síndico, eu até sinto uma certa resistência com relação a isso. Por ser nova, por ser mulher, por ser jovem. Ah, mas como assim você sabe do que você tá falando? Como assim você entende do negócio? Porque as pessoas têm na cabeça delas aquela figura, aquela imagem de uma pessoa mais velha, uma pessoa mais experiente, uma pessoa aposentada. E não é isso. Isso eu acho que dos últimos anos para cá, essa figura se transformou completamente. O síndico ele é rotulado dessa forma, né?
aquele senhorzinho que não tem o que fazer, É. que fica tomando conta da vida dos outros e dos apartamentos. Sim. E tem muito preconceito desse tipo? Por você ser nova, ser Tem, mulher? tem bastante preconceito, tem bastante resistência. Outro dia eu estava passando por um processo seletivo no condomínio e me pediram algumas referências e eu passei. E aí um dos contatos que essa pessoa entrou falou assim, mas ela entrega mesmo isso que ela vende? Porque ela é tão jovem, ela é tão nova. Aí o pessoal falou, não, fica tranquilo que assim, aqui a gente tá bem satisfeito, ela fez isso, ela fez aquilo, mandaram fotos de coisas que eu tinha feito, porque as pessoas acabam duvidando da sua capacidade pela sua idade, por ser mulher, entendeu? Então, tem bastante preconceito, sim. Eu acredito que nesse seu segmento as redes sociais ajudam, né? Porque você é bem ativa nas redes sociais. Eu não vejo, assim, tanto síndico ser tão ativo assim. E olha que eu sigo bastante. E é legal isso. E é legal porque você divulga o seu trabalho ali e, querendo ou não, seu portfólio. Tem assim, o lado positivo que eu gosto, né? Rede social pra mim é um hobby, eu adoro rede social. Eu tenho um tempinho livre ali, eu abro meu Instagram, eu vou ver e tal. Deveria ganhar mais dinheiro com isso, né? Porque hoje em dia eu uso mais pro hobby mesmo, assim. Aí eu misturo ali minha vida particular, eu mostro um pouco do meu dia a dia e também mostro meu trabalho. Aí eu junto os dois, que não fica uma coisa chata, a pessoa fica vendo só condomínio, divulgar trabalho. Eu acho muito chato isso, quando é uma coisa muito comercial. Então, eu trabalho de uma forma mais orgânica, que é mostrando ali os bastidores, mostrando meu dia a dia, mostrando eu na balada. Quando eu vou pra balada, eu posto horrores, outro dia eu acordo apagando tudo. Faz parte. Faz parte do game. Faz parte. Que legal. Você sempre trabalhou em administradora ou antes você não trabalhava? Nossa, quem me dera, Thiago. Trabalho desde os 15 anos de idade. Aliás, antes dos 15, quando eu tava no colegial, eu já fazia trufa pra vender na escola. É disso que eu tô falando. Exatamente. Eu comecei desde cedo. Meu primeiro emprego foi numa floricultura, eu ganhava R$100. Eu morava em Goiás, né, antes de vir pra São Paulo. Eu sou mineira, na verdade, minha vida inteira foi entre Minas e Goiás. Mudei de cidade várias vezes. Então, eu sempre morei em Minas ou Goiás, e antes de vir pra São Paulo, eu morava em Goiás. E lá em Goiás, eu trabalhei numa floricultura, eu trabalhei numa assistência técnica, depois fui trabalhar numa loja de móveis, depois uma loja de calçados, loja de roupas, no Boticário, e aí vim para São Paulo lá em 2007. Quando cheguei em São Paulo, eu vim para cá em outubro, era época de final de ano. Aí eu fiz um bico de caixa de açougue, que meus primos têm uma rede de açougues, né? Aí eu fiquei um mês lá trabalhando. Depois fiz um bico de final de ano numa loja de calçados, lá no Calçadão de Osasco. Aí fiquei lá até janeiro. E aí depois coloquei meu currículo lá na internet e consegui uma vaga numa TV a cabo, de recepcionista. Nossa, e era longe, hein? Eu sempre morei em Osasco. Essa empresa de TV a cabo ficava lá no Jardim São Luís, naquele centro, no Senesp, no centro comercial. Uhum. E aí eu trabalhei lá alguns anos de recepcionista, depois fui para assistente de compras. Aí a empresa se mudou para o Rio de Janeiro e eu voltei para Uberlândia. Isso em 2000 e... Foi em 2008 para 2009. Aí eu fiquei em Uberlândia 6 meses, desempregada. E eu queria morar lá em Uberlândia, porque eu gosto muito de lá. E minha avó morava lá, eu sempre morei minha vida inteira com a minha avó. Mas é Deus que sabe das coisas. Olha, eu tava recebendo seguro-desemprego e eu fui pra lá na tentativa de me recolocar, né? Falei, não, quero ficar morando aqui, não quero mais ficar lá em São Paulo, vou voltar pra Uberlândia. Sabe aqueles balcão de empregos? Eu ia nesse balcão de emprego toda semana, levar meu currículo, pegar as vagas que tinha. Eu ia de porta em porta deixando meu currículo. Meu tio tem uma motinha, ele me pegava, ele chegava do trabalho, aí ele me levava em todos os locais para eu distribuir meu currículo. Eu ia Casas Bahia, eu lembro que lá tinha Ricardo Eletro, eu até tava lendo uma reportagem outro dia, né, da história dele e tal. Fui na Ricardo Eletro, eu fiz de tudo e não consegui um emprego, não consegui nada. Aí eu fiquei lá até acabar meu seguro-desemprego, acabou o dinheiro, acabou o milho, acabou a pipoca, né? Aí eu voltei para São Paulo, isso foi em 2010. Aí quando eu voltei, coloquei meu currículo no vagas.com, não esqueço, com 2 dias me ligaram, de uma administradora de condomínios. E olha como Deus é bom. Morava em Osasco, essa administradora ficava lá no Jardins, na rua Estados Unidos. E é longe, hein? Uhum. Eu pegava umas 3, 4 condições para chegar lá. Contramão, né? Muito contramão. Aí eu fui. Aí eu tinha, minha expectativa de salário era R$1.000. Tipo, olha, quanto você quer ganhar? Eu falei, R$1.000. Aí fiz a entrevista, passei lá por vários processos seletivos, aí no final eles me chamaram. Então, a gente não vai poder te contratar. Eu falei, mas por quê? Não, porque você quer só R$1.000, o salário aqui é 1.300. Nossa, eu fiquei tão feliz.
Aí eu fui contratada, comecei a trabalhar como assistente de gerente de condomínio. Foi quando eu comecei a conhecer o mundo esse mundo condominial. de condominial. Naquela época não tinha WhatsApp, né? O telefone tocava o dia inteiro. Eu falava, gente, mas como que tem tanta demanda assim? Por que, que o povo liga tanto? Por que, que o povo pede tanto? Que tanto de problema é esse que tem em condomínio? Eu nem imaginava que tinha tudo isso de demanda. E aí fiquei ali, fui aprendendo. Uma coisa boa, quando eu comecei, essa administradora, ela me fornecia vários cursos, assim. Então, eu sempre fui muito interessada em aprender. Então, todo curso que eu via que ia ter, da área condominial, ABIC, Secov, eu fiz todos. Porque a administradora bancava o curso para eu fazer. Então, eu aproveitei muito essas oportunidades que eles me deram lá atrás. E eu fui fazendo curso. Era curso, palestra, eu ia em tudo. Para poder aprender. Porque eu não conhecia nada. E eu não tinha vergonha de falar que eu não sabia. Ô, Larissa, aproveitando essa parte que você, em 2010, que você entrou no ramo na parte de síndica, né? Na administradora. Para quem quer iniciar, assim como você iniciou em 2010, qual que é a diferença do síndica empresarial para uma síndica particular, que o condomínio nomeia de modo, acho que CPF, acho que tem as diferenças. E muitas pessoas que não estão nesse segmento, assim como eu, não sabem a diferença. E às vezes quer ir para esse segmento e não entende que é um mundo, uma empresa, tem um CNPJ por trás que administra, não é uma pessoinha que foi nomeada lá, que não tem o que fazer, igual vocês falaram aí, que foi nomeada assim. Qual que é a diferença para esse síndico e para esse trabalho que vocês fazem aí, uma das maiores empresas do mercado hoje? É muito boa a sua pergunta, Nixon, porque aí eu entro em dois cenários. Primeiro, por mais que a gente tenha uma empresa de síndico profissional, que seja uma empresa grande, estruturada, quem representa o condomínio é um CPF, independente se for uma empresa. Porque perante a Receita, é uma pessoa que tem que responder. Então, todos os condomínios que eu sou síndica, é o meu CPF que está lá como pessoa física. Tá? Tem o meu CNPJ também como complemento, mas o condomínio ele precisa ser gerido por uma pessoa física. Síndico orgânico e síndico profissional. Para quem quer começar na área, se você tem a oportunidade de ser um síndico morador, um síndico orgânico, é o caminho mais rápido para você iniciar. Ah, é? Por isso, o meu caminho foi mais difícil, porque eu nunca tinha sido síndica moradora. Quando você não é síndico morador, você não tem uma referência para mostrar o seu trabalho. Olha, meu síndico está aqui no condomínio, ele fez isso, fez aquilo outro. Eu não tinha essa referência, porque eu nunca tinha sido síndica. Então, para mim, foi muito mais árduo, muito mais difícil o caminho do que quem tem essa oportunidade de ser síndico morador. Uhum. Se você não quiser ser síndico logo de cara, começa sendo conselheiro. Se candidata, participa do conselho, vai entendendo ali como que funciona a rotina do condomínio. É um mundo paralelo, é uma rotina diferente. Você tem que entender de administrativo, financeiro, jurídico, psicologia, engenharia. Você tem que saber de tudo um pouquinho, porque acontece de tudo no condomínio. Então, começa como conselheiro, vai para subsíndico e depois vai para síndico. Faz um bom trabalho, que aí o pessoal, seus próprios moradores, seus próprios vizinhos vão te recomendar para o colega do lado. Difícil, no caso de você nunca ter sido síndico, você nunca ter sido conselheiro, como foi meu caso. Então, essa foi a grande dificuldade que eu tive lá no comecinho, quando eu quis entrar para essa área. Que legal. Então, vocês que nos assistem agora já sabem que para ser síndico, por mais que tenha o CNPJ por trás, é o CPF que responde. Que responde. Exatamente. Então, a Larissa Lacerda, que é responsável pelo... as empresas que vocês são responsáveis, que você é responsável hoje, né? Sim, exatamente. Legal. E tem até uma questão que é interessante, porque assim, quando você é eleito numa assembleia, o síndico ele é um cargo meio que político, você é eleito. Você vai para uma reunião onde tem outros candidatos, eles elegem você. Então, o nosso contrato é a ata que nos elegeu. Então, aquilo ali que é o que te dá poderes para agir em nome do condomínio. Mas tem alguns condomínios que nos pedem contratos. Lógico, a gente trabalha com contratos, somos uma empresa, temos contratos. Mas aí, até uma situação que eu estou enfrentando recentemente. Assim, as pessoas, ela acham que por você ser uma pessoa externa, um prestador de serviço, principalmente conselho, você tem que agir e fazer o que eles querem. E não é assim. Síndico não é marionete. Quem responde pelo condomínio lá na Receita Federal, civil e criminalmente, é você, pessoa física. Então, assim, tudo bem você trabalhar em conjunto com o conselho, assim como eu trabalho em conjunto com todos. Mas você tem que ter muito cuidado na hora de executar o que te é solicitado, porque quem responde no final é você. E isso diz com relação ao contrato também. Por exemplo, me pediram uma minuta de contrato, mandei minha minuta, me mandaram outra minuta completamente diferente. E aí eu contestei, falei, não, eu não concordo, eu acho que isso não é item de contrato. Isso aqui que você está colocando como regra,
Para eu cumprir, é uma regra que tem que estar no regulamento interno do condomínio, que independente do síndico que venha, você possa cobrar isso. Se for um síndico morador, você vai cobrar isso? Por que está cobrando de mim? Então, é importante avaliar isso e é muito boa essa pergunta sua da diferença, né? CPF e CNPJ. É engraçado, porque assim, eu fui conselheiro por 4 anos e meio, no condomínio que eu morava. E Upperville. Upperville. Eu lembro de vocês lá. E justamente isso. O conselho quer mandar, tem muito isso. O conselho, eles querem mandar, eles querem que o síndico faça do jeito que eles querem. Sim. Entendeu? Só que quando falar, então tá, eu vou sair, assume aqui. Ninguém quer. Ninguém porque quer ele segurar sabe, o BO. ninguém sabe, porque o responsável civil e criminal é o síndico. Os conselhos não respondem por nada. Não. Quem responde é o síndico. Tem que ser um trabalho em conjunto, então, né? É um trabalho em conjunto e eu acho que tem que ter muito respeito e democracia naquilo que está sendo trabalhado, assim. Então, não vou mentir, já tive vários conflitos com o conselho por conta disso. As pessoas querem que eu execute uma coisa que eu falo, eu não concordo, eu não vou executar, sou eu que estou respondendo. Eu não sou de dar carteirada, falar eu que mando. Nunca fiz isso em lugar nenhum, com funcionário, com ninguém. Agora, o conselho querer que eu execute uma coisa que eu sou contra, eu não vou executar. Eu acho assim, a gente está aqui para conversar, para discutir e seguir o melhor caminho. Se você acha que esse é o melhor caminho e eu discordo, eu não vou seguir, a gente tem que entrar num acordo. E, Larissa, qual que é... Aqui é uma pergunta de uma pessoa leiga, que não é o nível de vocês, tá? Qual que é a diferença do síndico que é remunerado para o que não é remunerado? Tem esses dois síndicos também, não tem ou não? Olha, hoje em dia, não. Não mais? Não mais, assim... É muito raro. Tem até... Eu acho que o síndico que aceita ali trabalhar sem remuneração, o síndico morador, talvez até no intuito de ajudar e colaborar com o condomínio, ele não fica muito tempo, porque é muito trabalho. É muito trabalho e é muita responsabilidade. Então, assim, o mínimo que um síndico morador, ele tem direito é a isenção do condomínio. Então, ele sempre recebe ali alguma ajuda de custo para que incentive o trabalho dele, para que... Eu acho que, assim, você ter um trabalho desse voluntário não vale a pena. E hoje, praticamente, para escolher um síndico no condomínio, tem muito do trabalho que você fez em outros locais que acaba sendo por indicação, por já conhecer a Larissa Lacerda, o trabalho que faz em outros condomínios, as pessoas ganham confiança para poder contratar você como síndica, mais ou menos isso. É o melhor portfólio que você tem, a indicação. Porque quando chega um amigo seu, você chega para um amigo seu e fala, olha, eu tô precisando contratar uma pessoa para gravar os vídeos do podcast. Eu falo, putz, tem um cara ótimo que eu vi que gravou lá no lugar assim, meu, você vai de olhos fechados. Então, assim, a indicação para qualquer coisa na vida, qualquer área, é o melhor marketing. Então, se você executa um bom trabalho, eles mesmos fazem o boca a boca ali para te indicar. Mas o contrário também é válido. Se você faz um péssimo trabalho, eles são os primeiros a te queimar na rede social, Reclame Aqui, no Google. Então, eles não hesitam em te queimar, viu? Dizem que para uma boa indicação, quando você faz um serviço bom, a probabilidade de alguém te indicar é de uma ou duas pessoas te indicar. Se você faz um serviço ruim, isso aumenta cerca de 5 a 10 pessoas te falar que o seu serviço foi ruim. Exatamente. Então, a probabilidade, né? E no condomínio tem um fator chave. Você pega um condomínio ali que tem 500 pessoas. E aí tem aquele grupinho ali de 15, 20 pessoas. Grupinho do mal. Sempre Grupinho tem. do mal. Qualquer coisa que ela fizer, essa galera vai fazer o quê? Vai no Reclame Aqui. Sim. É 15 reclamações. É. Porque eles se juntam e todo mundo reclama. E quem quer elogiar não vai lá no Reclame Aqui. Né? Então, E lidar com pessoas é difícil, né? é muito lidar com difícil, assim, porque você pode fazer 100 coisas boas. Se você fizer uma que desagrade, eles esquecem todas as 99 que você fez. O pessoal do meu condomínio lá, as pessoas fazem coisas boas lá, mas infelizmente não agrada a todo mundo. Nunca Sempre agrada. vai ter alguém. Pra E reclamar. às vezes se pega, por mais que não seja tão ruim, se a pessoa pega pra fazer picuinha, acaba prejudicando um excelente trabalho que a pessoa faz. E acontece com muita frequência, infelizmente. Infelizmente. Todo dia, né? Todos os dias. Senão Jesus agradou a todos. É. Larissa, como que foi a sua captação do seu primeiro condomínio? Tendo em vista que você não tinha uma bagagem a ser apresentada. Você trabalhava numa empresa administradora de condomínio. Isso. Então você teria o conhecimento teórico ali, né? Você dava um auxílio para os outros síndicos, mas isso, de certa forma, não tinha como você provar, né? Exatamente. É bem interessante isso, porque foi a minha maior dificuldade lá no começo, né? Quando eu quis migrar de profissão,
eu não tinha esse portfólio, por mais que eu montei uma apresentação toda bonitinha, e olha como o mundo dá voltas. Quando eu já me deu esse start que eu queria ser síndica profissional, quando você está ali trabalhando na administradora, você é a primeira a saber dessa demanda. Então, olha, a gente quer contratar um síndico profissional. Tem um condomínio aqui de Alphaville, que eu era gerente na época, o síndico estava saindo e eles queriam... Era uma possibilidade que contratasse um síndico profissional. Aí eu falei, agora é minha vez, né? Eu lembro direitinho, eu fiquei a noite inteira montando minha apresentação do que eu faria, como que seria e tal, para eu levar para essa assembleia. Fiz a assembleia, aí na hora da eleição, quem quer ser síndico? Aí ninguém. Aí eu falei assim, bom, já que não tem candidatos, eu me coloco à disposição, trouxe aqui uma apresentação para vocês e mostrei minha apresentação. E aí um morador resolveu, falou, não, eu quero ser síndico, vou fazer não sei o quê, vou fazer acontecer. E ele foi eleito. Passou, isso daí já tem o quê? Uns 6, 7 anos. Quem chamaram novamente quando precisou, o ano passado, lembraram de mim. Que e legal, eu tô lá como síndica já. Que legal. Fazendo quase 2 anos. Que bacana. Larissa, qual que é a diferença do síndico profissional para administradora? Qual que são os papéis de vocês como síndico e administradora dentro do condomínio? Já te respondo isso, mas vou voltar na pergunta dele que eu lembrei que eu não respondi. É? Como que eu comecei, né? Na verdade, Isso, como eu como consegui você o captou o primeiro primeiro condomínio. condomínio. Isso. Aí quando eu saí da administradora, eu comecei a prestar serviço no residencial lá em Aldeia da Serra, que eles estavam precisando de uma gerente, né? E era um salário ótimo. Eu falei, bom, já que eu não tenho nenhum condomínio ainda, eu preciso aproveitar essa oportunidade, né? Comecei a trabalhar lá e continuei ali no meu network, né? Conversando com as pessoas. E aí, o que eu fazia? Eu me colocava à disposição para trabalhar como síndica preposta sem cobrar nada. Eu falava, olha, deixa eu trabalhar para você, deixa eu atender esse condomínio para você, você não precisa me pagar nada, é só para você conhecer meu trabalho e ver o que eu posso fazer. E aí eu falava com um, falava com outro, e acreditava muito, né? Porque, enfim. Aí até que um dia uma gerente de um outro condomínio que eu também tinha relacionamento lá, ela era síndica de um condomínio lá no Itaim, só que como ela trabalhava CLT, ela não conseguia ir nesse condomínio, ela não era bem uma síndica profissional. Ela foi eleita lá uns anos atrás e estava lá até hoje. E aí ela me chamou, ela falou assim, Larissa, eu não tô conseguindo mais visitar o Piatã, que eu sou síndica lá até hoje, inclusive. Você não quer atender esse condomínio comigo? Aí você vai, faz as visitas, eu divido a taxa meio a meio com você. Eu, nossa, super topo. Aí entrei lá no condomínio, dei um gás, né? Nossa, eu ia todo dia, fazer relatório, comprei tapete. Enfim, eu ia um condomínio pequeno, mas tudo que deu pra eu fazer, eu fiz naquele de imediato. Aí um proprietário de lá, que tinha apartamento num outro condomínio, pra você ver o poder da indicação. Aí ele falou, olha, lá no meu condomínio tá uma confusão, de uma briga com os moradores, é síndico morador, a gente quer um síndico profissional, quer indicar vocês. Aí indicou, eu e essa minha colega que tinha me indicado lá. Aí a gente foi eleita, só que passou 1, 2 meses, era um condomínio bastante conflito, ela falou, Larissa, eu tô fora, eu não quero. Então você pode assumir. Aí eu fiz uma assembleia e eles me elegeram sozinha. Então eu continuei lá no outro condomínio com ela, aí ela saiu desse, eu fiquei nesse como síndica sozinha também, olha, me desdobrei, dei um gás. E olha como são as coisas. Meu, era um condomínio, fica ali no Itaim, lá na rua Iguatemi. Um condomínio pequeno, mas que eu também fiz muita coisa. Quando você tá começando assim, é tão bom que você assim, tá com tanta vontade, com tanto amor, com tanta dedicação. Não que não esteja hoje, mas depois a gente vai se acostumando, né? E eu entreguei tanto nesse condomínio. E, enfim, de lá veio a terceira indicação, mas nesse condomínio em si, quando eu fui reeleita pela segunda vez, tinha uma mulher que me odiava, de graça, assim, eu nunca fiz nada pra ela, sabe? E a gente tem muito isso em condomínio, as pessoas não gostam de você simplesmente por não gostar. E essa mulher me odiava. Aí ela entrou com uma ação de cancelamento da minha eleição, porque ela achou que a administradora tinha convocado errado, o edital. Foi aí procurando pelo em ovo. E aí, nossa, eu lembro como eu chorei nessa primeira ação. Aí eu conversava com alguns amigos que já era síndica há muitos anos, e eles falavam, calma, é só a primeira. Mas eu chorei. Aí eu não quis continuar lá, eu renunciei. Já tinha conseguido outros, né? E aí passou um tempo, o síndico que entrou no meu lugar me ligou, falou, você quer uma boa notícia? Você ganhou uma ação. Nossa, Marta, chorei nesse dia. Parei o carro, nunca esqueci, parei o carro. Falei, como Deus é justo, tá vendo? Mas aí eu já tinha largado esse BO pra lá, né? Incrível saber que tem pessoas que perdem o tempo pra poder... Prejudicar para toda a vida outro. dela pra tentar prejudicar outras pessoas, Exato. né? Esse mercado condominial, cara, é insano. Porque quando as pessoas querem perseguir, eles fazem perseguição mesmo. Sim. Fazem perseguição de furar pneu de carro, de deixar bilhetinho. Eu já vi isso, entendeu? Isso que eu não sou síndico, tá? Só acompanhando. Tô acompanhando. É assim, as pessoas... Eu acho que o pior tipo de pessoa é aquela que tem tempo. A pessoa que tem tempo e não gosta de você, ela vai te infernizar.
Gente do céu. E as pessoas parecem que sentem prazer, sabe? Em infernizar a vida dos outros. E eu sou uma pessoa tão do bem, eu sou uma pessoa tão da paz, assim, meu. Não pego no pé de ninguém, não implico com ninguém, não persigo ninguém, sabe? Eu faço o meu trabalho, eu tô ali pra trabalhar, não tô ali pra fazer amigo, não tô ali pra. Sabe? Eu tô ali pra ganhar o meu e pra voltar pra minha casa, ter minhas filhas, meu marido e pra viver minha vida. Ponto. Cada um faz sua parte. Isso com os funcionários do condomínio também. Às vezes a gente tem alguns conflitos entre os colaboradores. Recentemente eu tive enfim, com uma funcionária também que não gostava de mim desde o começo, ela acha que eu persigo ela. Eu não sei. Eu falei, mas por que você acha isso? Eu mal venho aqui, eu mal falo com você. E eu não sou aquela pessoa que fica, olha, aqui tá sujo, tem que limpar. Aqui tá ruim, tem que fazer isso. Jamais, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu levo pra você a reclamação que eu recebo. Só que a pessoa, às vezes, ela não aceita isso bem. Se você vai lá falar que seu hall tá sujo, aí eu mando pra pessoa da limpeza, olha, fulano tá reclamando que fulano não. Nunca falo quem. O morador está reclamando que o hall tá sujo. Ah, mas também por conta disso, a pessoa sempre tá na defensiva, sabe? Ela não. Tem algumas que não, claro, né? Óbvio. Mas tem umas que ela não aceita que você fale, olha, estão reclamando disso. Ela acha que você tá perseguindo. Então, assim, meu, sou tão da paz, mas tem gente que parece que gosta, sabe? De ficar ali, de infernizando. Nossa, gente, que desnecessário. Isso é tão ruim, né? Porque não leva a nada. Não leva nada, a pessoa perde o tempo dela. Eu acho que atrasa a vida da pessoa. Você vai ver a vida da pessoa, desculpa a palavra, mas é uma merda. Aí você sabe por quê? Porque a pessoa não faz nada de bom pro outro, fica querendo só atrasar a vida das pessoas. As pessoas esquecem também que quando ela aponta um dedo pra você, ela tá apontando 4 pra ela, né? Então. E aí só atrasa a vida dela e a sua. Você precisa responder a pergunta do Nixon. Mas antes disso, você telespectador que tá acompanhando esse papo genial, siga a gente nas redes sociais, compartilhe esse vídeo para quem você acha interessante, porque o papo tá legal aqui. Isso aí, eu tenho certeza que você quer saber um pouco mais sobre esse mundo que é o síndico profissional, empresas administradoras de condomínio, que é o que a Larissa faz hoje. Então não esqueça de seguir a gente e compartilha com alguém que você quer que precisa entender desse mundo de síndico ou quer vir empreender na área e quer conhecer essa história maravilhosa da Larissa que está nos contando hoje aí. Agora, manda pra alguém, não esquece. Larissa, vamos lá, conta pra nós a diferença. Eu falo demais, né? Desculpa. Não, fica à Isso que eu falei que não falava. E o gostoso de você bater papo, assim, vocês já são do meio síndico, eu sou um cara leigo. Então, pra mim, tá sendo uma aula Novidade. aqui. É novidade, porque eu só fico de camarote. Nem conselho no condomínio, eu não sou muito fã, eu não sou um cara que não é muito participativo. Às vezes, quando tem as obrigações de participar de brigada de incêndio, esse negócio, convoca, até vou. Mas eu não sou um cara participativo, então é legal ver o outro lado da moeda. E eu tô vendo uma outra coisa aqui que eu não tinha essa percepção. Às vezes você tem um síndico profissional, é muito mais interessante do que ter um síndico do próprio condomínio, né? Por conta de a probabilidade de não ter conflito de interesses é muito menor. Né? Esse é um dos principais motivos que eles buscam síndicos profissionais. Porque tem muito esse conflito ali, né, entre vizinhos. Ah, porque fulano não gosta de mim, por isso ele me multa, ele me notifica. Então, eles querem alguém isento, que não tenha relacionamento, que não tenha interesse nenhum ali para poder contratar o síndico profissional. Mas voltando à sua pergunta, a diferença de um síndico profissional para uma administradora, né? É totalmente diferente. Exatamente. A administradora, ela te dá ali um suporte na questão de emissão de boletos, de pagamento dos boletos, acompanhamento dos vencimentos do condomínio, extintor, para-raio, brigada de incêndio, que você mencionou. Então, ele te dá todo esse aparato ali administrativo para você tocar o condomínio. Mas quem está à frente, quem faz essa gestão do condomínio é o síndico. Quem manda, quem assina, fala sim ou não, é o síndico. Quem contrata, demite, é o síndico. E se o caso síndico queira ter uma empresa de administrador de condomínio, também pode. Dá para ou gera conflito de interesse também. Como que é isso aí hoje no ramo? Pode, mas no meu entendimento gera um conflito de interesses, tá? Eu sei que existem síndicos que têm essa autogestão. Cada um tem sua forma de trabalhar, sim, não julgo, né? Cada um tem a sua forma de trabalhar, mas eu entendo que gera um conflito de interesse, porque assim, a administradora, ela faz essa gestão financeira, então ela é uma pessoa além do síndico que está cuidando ali do dinheiro de todo mundo. Se você deixa tudo na mão de uma pessoa só, o seu risco de acontecer alguma coisa é muito grande. Então, se a pessoa manda, a pessoa desmanda, a pessoa paga, a pessoa executa, fica tudo sendo uma pessoa só, pode dar ruim, entendeu? Então, por isso que é recomendado a pessoa que tenha o síndico, tenha a administradora, se puder que tenha uma auditoria, que tenha um jurídico, todo um corpo diretivo ali para poder auxiliar na gestão e resguardar o condomínio de qualquer problema que possa vir a ter. Tem muitos síndicos que oferecem um combo, né?
administradora, jurídico, auditoria, Engenharia. tudo. Tudo. Mas aí na verdade o que tá acontecendo? O rato tá tomando conta do queijo. A verdade é essa. É aquele negócio, quem Entendeu? faz tudo, às vezes não faz nada, Não né? faz nada, Igual, às vezes, o pato. Às vezes ele voa, nada e anda. Não faz nada bom. Não, bonito. Ô Larissa, como que você faz pra gerir até o seu tempo, né? Porque você tem vários condomínios. Como eu falei no início, você é mãe, você é esposa, você é empresária. Como que você faz pra gerir tudo isso? É uma boa pergunta. É assim, sabe aquela. Eu até vi um meme esses dias que eu me identifiquei muito. Tipo assim, quando me dão alguma demanda, eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu vou fazer, sabe? É mais ou menos isso. Tô nessa. Não sei como eu vou executar, mas eu vou fazer. Pode ficar tranquilo que eu vou entregar. Então, assim, eu trabalho muito com a minha agenda, né? Eu tenho uma agenda ali onde eu coloco todos os meus compromissos por horário, programo os dias para dias pessoais, né? Que eu tenha compromisso com as minhas filhas, apresentação em escola, reunião, essas coisas. Então, é tudo muito bem programado para que a gente possa conseguir lidar, né? Porque a vida condominial, por exemplo, ontem eu saí da minha casa às 8 da manhã, cheguei às 11 horas da noite. Tinha uma assembleia. Hoje, véspera de feriado, é a mesma coisa. Vai ser um dia extenso. Então, assim, a gente tem que se programar para poder dar conta. Então, é agenda, é cronograma, condomínios maiores que eu preciso ter uma demanda maior de atendimento. Eu faço um cronograma mensal, eu já divulgo previamente para os moradores os dias que eu vou estar lá, plantões de atendimento. E nos demais eu vou encaixando ali as visitas. Todos os meus condomínios a gente trabalha com 2 visitas semanais. Aí tem uma que sou eu, uma é alguém da minha equipe que me ajuda e a gente reveza. Implantamos recentemente um aplicativo de gestão, onde a gente coloca ali nossos chamados, nossas demandas, nossos contratos, nossos vencimentos, para que a gente não se perca, não esqueça de nenhum compromisso e que, por exemplo, você é um morador do condomínio. Tive um caso ontem, a moradora falou assim, a chaminé da minha fachada aqui do meu apartamento, meu exaustor tá de cabeça para baixo. Aí eu conversei com o zelador e ele falou, não, eu vou chamar o cordeiro para vir aqui para poder arrumar a chaminé. Aí eu já lancei o chamado lá, coloquei o zelador como responsável, mas para que eu possa acompanhar se até o final da semana isso já vai estar resolvido. Então é isso, é você ir programando ali, fazendo essa gestão, acompanhando ali na unha mesmo e se programar com horários, né? Ter sua agenda certinho para você conseguir executar, não esquecer de nenhuma reunião, nenhum compromisso importante. Que legal, que legal. Me tira uma dúvida agora que eu conheço um pouco, mas não tanto, sobre a responsabilidade do síndico no condomínio. Se pega fogo em alguma coisa, é responsabilidade do síndico? No caso de um incêndio? Depende. O que pegou fogo? Apartamento? Foi na área comum? Foi na no área elevador? O que pegou fogo? Tudo depende. Eu vou te dar um exemplo de um incêndio que eu tive num condomínio. Responsável do síndico? O que o síndico tem a ver? Tá lá. Não, mas, por exemplo, se o condomínio tá sem o AVCB, Ah, beleza. é responsabilidade do síndico. Isso, show. Aí o seguro não vai querer cobrir porque você não tem o AVCB. De quem é a culpa que não tem o AVCB? Deixou passar. É do síndico. É. Então, assim, eu tive um caso de um incêndio num elevador de um condomínio. Eu tinha acabado de ganhar neném, não tinha nem um mês minha bebê. E aí me ligaram de madrugada, falou, dona Larissa, pegou fogo aqui no elevador. Já chamei bombeiro, já tá todo mundo aqui. Eu lembro que na hora eu entrei lá nas câmeras, que eu vi todos os moradores, era um condomínio gigante, todos os moradores lá na rua, eu entrei num desespero. Cheguei lá no condomínio, o que tinha pegado fogo? Esses condomínios mais novos não tem casa de máquinas. O sistema do elevador fica no último andar, ao lado do elevador mesmo. Tem uma portinha ali que tá tudo ali. E esse sistema pegou fogo. E aí ele, queimou tanto o elevador em si, quanto o hall, e por sorte não invadiu os apartamentos, né? E aí a gente foi apurar a responsabilidade. Quem era a responsabilidade? Do síndico? Não. Da Otis, que era a mantenedora? No meu entendimento, sim. Então aí a gente fez vistorias, fez laudo, contratou engenharia de elevador, perito, enfim. Aí descobriu que a origem do incêndio foi porque lá no fundo do poço estava com água, porque tem um lençol freático muito forte nessa região desse condomínio que vai se acumulando água ali no poço, por mais que ele seja impermeabilizado. Aí, para quem foi a responsabilidade? Construtora. Para a construtora. Então, assim, tudo depende. A gente tem que ir apurar caso a caso para entender, né? Mas por isso é importante o condomínio ter um seguro, ter o AVCB sempre em dia. Se pegar fogo num apartamento e danificar as áreas comuns do condomínio, o apartamento responde, o apartamento ele é responsável. Então, depende. Caramba, eu não sabia disso. Não sabia. A gente acha que o síndico é aquela vida boa, igual o Timaya fala aí, né? O síndico, chama o síndico, mas que responsabilidade, hein? É uma baita responsabilidade. Você está lidando ali com o lar das pessoas, Sim, né? Por isso a minha empresa se chama Lares.
Larissa, e qual dica que você dá para a pessoa que se identifica com você como referência, com toda a trajetória que você tem desde 2010 até hoje, como uma síndica profissional, uma das melhores aqui no estado de São Paulo. Que dica que você dá para essa pessoa que quer começar como síndica profissional, que quer vir empreender nessa área, que quer dar o agora chega dela, de síndica comum ou de conselheiro, seja o que for, e quer vir nessa área empreender? Quais são os atributos que você dá para essa pessoa que quer começar agora? Eu acho que o primeiro delas é se especializar, né? Você fazer cursos, participar de palestras. Nossa, agora antigamente, quando eu comecei, não tinha o tanto de oportunidade de evento, de curso que tem hoje. Hoje em dia tem bastante, muito curso legal. E muita coisa de graça, assim, na internet. Própria live mesmo, a gente assiste live, assiste podcast. Eu aprendo muito. Quando eu tô dirigindo, eu não escuto música, eu escuto podcast, eu escuto live, eu escuto curso online que eu compro, eu coloco lá no meu carro e eu rodo a cidade inteira e vou ouvindo. Então, eu tô ali num tempo ocioso e tô aprendendo. Então, acho que o primeiro passo é você se especializar. Segundo passo, se você tiver a oportunidade de ser no seu condomínio conselheiro, subsíndico ou síndico, se candidate. Eu não moro em condomínio e quero entrar para essa área. Se candidata a ser síndico preposto. Hoje as empresas grandes, elas contratam síndicos prepostos para que possam representá-las ali na ponta, no cliente, e ali você vai aprendendo como que é no dia a dia. E participar de eventos, ir em festas, feiras, fazer muito network. Eu recebo muita indicação de administradoras, e aqui eu abro até um parêntese. As pessoas, eu vejo muitos síndicos que tratam a administradora, tratam mal, assim, sabe? Tipo, você tem que fazer o que eu mando, não sei o quê, piriri, paró. Gente, as pessoas são burras. Porque a administradora, ela é um parceiro do síndico. A gente tá ali para entregar o mesmo resultado pro condomínio. E se você é um bom síndico, se você não demanda tanto trabalho para a administradora, ele vai te indicar. Eu já fui gerente. Quando eu era gerente, tinha aquele síndico que fazia tudo. Nossa, que fulano é ótimo, ele faz tudo, não fica enchendo o meu saco, não sei o que, eu vou indicar ele. Então, assim, eu recebo muita indicação de administrador e eu vejo por isso, pela parceria. Eu acho assim, tá junto, tá junto. Quem tá lá na ponta é um ser humano, todo mundo tá passível de erro, ninguém tá isento disso. Por mais que você seja uma empresa, você tem um funcionário lá, ele que tá respondendo por você. Então, a empresa trabalha direitinho, a empresa é parceira. E se você consegue fazer coisas que é da sua função e não demanda tanto para a administradora, ela acaba te indicando. Então, hoje eu recebo muita indicação de administradora justamente por isso. Eu acho que até pelo fato de eu ter trabalhado, de eu conhecer o outro lado, eu acho que isso ajuda muito no meu dia a dia com eles. Saber lidar assim. com a administradora também. De saber lidar, de ter respeito, de ter educação, de ter parceria. A questão de comunicados. Eu gosto muito de comunicado, de comunicação. Eu faço tudo, eu não passo nada para administradora. Quando eu era lá na ponta, quando eu era administradora, tinha síndico que não sabia fazer o comunicado de que ia ter falta de água. Eu que fazia tudo. E até hoje tem muito síndico assim. Às vezes fico pensando, eu trabalho muito no administrativo, sabe? Eu acho que isso é o que mais deslancha o trabalho do síndico, é o administrativo, é você executar mesmo, é você orçar, é você fazer planilha, é você fazer relatório, é você demonstrar, é você divulgar o que está sendo feito. Eu acho que isso dá até mais resultado do que você estar lá dentro do condomínio, fazendo visita, olhando o que está errado, atendendo o morador. Então, se você está fazendo isso, se você executa isso e demonstra isso para o morador, demonstra isso para a administradora, isso acaba te atraindo mais clientes, mais indicações. Então, vale a pena. Legal, show de bola. Então, você que pegou essas dicas, gostou, começa a colocar em prática e não esquece de seguir o nosso podcast. Já começa a seguir agora, se inscreve e já compartilha para alguém que você quer e tem referências para se tornar uma síndica profissional, assim como é a Larissa hoje aí, que tem grande sucesso. E o nome do podcast de vocês é muito sugestivo, né? Agora Chega. Esse Agora Chega, eu acho que ele é válido para vários cenários da nossa vida. Tanto, tipo, agora chega, vou empreender, que eu acho que é o foco principal aqui. Tipo, agora chega, eu não quero mais isso para minha vida. Agora chega, vai ser do meu jeito. Então, é bem interessante, achei bem legal. A gente consegue colocar esse Agora Chega em diversas etapas da nossa vida, seja ela pessoal, profissional, né? Seja qual for. É um marco ali, né? É pro dia a dia, né? Pro dia a dia acaba utilizando. Para escolher esse nome, o cara é fera. Foi uma briga para escolher esse nome. Sério? Mas é difícil mesmo, eu imagino.
Foi alguns meses aí só pra decidir o nome. Não era nem pra ser. O chat GPT, deu trabalho pro chat GPT, né? Esse nome não veio do chat GPT. Sério? É, o único não veio do chat Não, GPT. esse não. Esse não. Ele tem outra história, esse nome. Veio do Manus. Não veio do chat GPT, Do não. Manus. Não veio do chat GPT, não. Larissa, nessa empreitada toda, diante dessas dificuldades como síndica, você já pensou em desistir e falar, não, vou voltar pra CLT, algo do tipo? Olha, várias vezes. Não vou mentir, assim. Porque quando você trabalha CLT, você tem uma responsabilidade ali das 8 às 18. 18 horas, meu filho. Caiu a caneta, já era. Segunda-feira tô de volta. E quando você é síndico, não, você é síndico 24 horas. Então é bem cansativo, assim, sabe? Só que aí você põe na balança, né? Porque quando você trabalha CLT, e isso foi muito que me pesou lá atrás, você olha, por exemplo, a flexibilidade que você tem sendo um síndico autônomo, né, um empreendedor, a questão financeira. Se você é empreendedor, se você trabalha, você ganha. Se você não trabalha, você não ganha. Então, tem essa oscilação também muito frequente que preocupa. E até um caso interessante, tem um colaborador que eu gosto muito do trabalho dele, que eu vejo onde ele trabalha hoje, né, num condomínio. E eu chamei ele para vir trabalhar comigo, porque tá chegando muitas oportunidades, eu preciso de uma pessoa boa e eu queria que fosse ele, eu gosto do trabalho dele. Aí eu fui lá, falei, fulano, vem trabalhar com a gente, tá entrando vários condomínios e tal, agora de início eu posso te pagar X. Aí ele falou, mas vai ter vale transporte, vale refeição, vale alimentação? Eu falei, não, isso é CLT, você tá vindo para trabalhar comigo como PJ. Só que a pessoa, ela só vê aquela oportunidade, tipo, não, eu só vou ganhar isso, mas não é isso. Você vai ganhar conforme você vai produzindo, vai chegando mais condomínio, você vai cuidando de um, vai cuidando de outro. Então, sua carteira vai aumentando. Mas aí a pessoa com aquela cabeça, tipo, pensando como CLT mesmo. Não, eu prefiro ficar aqui ganhando menos, que é mais seguro, do que me arriscar ganhando a mesma coisa, sem saber como que vai ser daqui pra frente, sabe? Acostumado a ficar na gaiolinha, recebendo um alpiste todo mês, aquela quantidade certinha, né? Então. Sabe que, teoricamente, não vai faltar, né? No que mas pensa, ela não mas olha pra capacidade não tem dela de coragem conseguir de muito mais. desbravar a floresta e saber que tem é. muito mais alpiste espalhado, né, por vários outros pontos. Mas eu já estive desse lado e realmente a gente fica com esse medo. Você preza pela segurança, né? Tipo, olha, eu tô aqui, eu tenho convênio pra minha família, eu tenho vale refeição, tenho vale alimentação, faço a compra do mês no meu vale alimentação. Então a pessoa sente essa segurança. E também sente a insegurança de desbravar o mundo, como você acabou de falar, né? De, olha, agora eu vou correr atrás, vou buscar o meu, vou fazer minha parte. Mas aí, por esse medo, as pessoas ficam bloqueadas. Só que elas não veem o mar de oportunidades que tem, principalmente na área condominial. Você olha em volta, é só prédio subindo. Tem muita oportunidade. Igual quando eu vejo gente brigando, discutindo por conta de condomínio. Gente, pra quê? Tem pra todo mundo, sabe? Ah, você quer? Fica pra você, eu vou pro próximo. Eu não fico brigando com ninguém por conta disso. E as pessoas, às vezes eu sinto dó delas não enxergarem essa oportunidade que tá tendo lá fora de você ir atrás do seu. É arriscado? É arriscado, mas o que eu sempre pensei? Não dá certo, eu procuro outro emprego e volto a trabalhar CLT. Sabe, hoje em dia tá muito difícil você encontrar bons profissionais em qualquer área. Tá difícil achar gente boa. Então, assim, se você não conseguir atingir o seu objetivo, crescer, chegar onde você quer, tá ruim, tá faltando, volta pro CLT, não tem problema, sabe? O mercado tá ali, tá cheio de oportunidade. Mas as pessoas, elas ficam com medo. Eu já estive nesse lado com medo. A gente realmente repensa 50 vezes. Ainda mais quando você tem filho, você tem família, você não pode se aventurar a troco de nada. Você tem que ter uma segurança. Quando você tá se planejando pra... como é que fala? Alçar novos voos. Novos voos. Se programa, junta o dinheirinho, fala, eu vou juntar 6 meses ali da minha renda pra eu me manter, pra eu correr atrás. Se não der certo, eu volto a procurar emprego e volto a trabalhar em outro lugar. Então, as pessoas, elas têm esse receio. Mas eu entendo esse lado, só que depois que você abre a cabeça, que você vê o outro lado, você quer chacoalhar a pessoa assim, acorda, olha o que tá te esperando, sabe? A pessoa não enxerga, ela só olha para aquilo ali que tá na frente dela. É a falsa segurança, né? A falsa segurança. Falsa segurança, a falsa estabilidade. Porque o CLT, ele gera uma falsa estabilidade. Porque você está trabalhando hoje, amanhã pode ser que você não esteja mais. E aí, vai fazer o quê? Entendeu? Ô Larissa, o povo quer ver empreender, quer ver sua trajetória, mas tem uma galera aqui pedindo que quer ver intriga. Quer ver o negócio pegando fogo. Tem umas perguntas aqui que me mandaram para perguntar para você sobre direitos e deveres dos moradores, né? De como o síndico lida com isso, né? Eu estou complementando.
quando tem brigas, discussões, até onde o meu direito ele termina e começa o seu direito, por mais que tem todo o regulamento, tem algumas coisas que foge da alçada, né? 2 perguntas aqui que eu vou propor para ver se você consegue responder. A primeira é mandar aqui para mim os cachorros chato que fica latindo nos prédios, que até onde o síndico pode intervir, o morador pode intervir, né? Essa é a primeira. Sim. Até tem um caso bem recente com relação a cachorro, né? O casal sai, deixa o cachorro sozinho, ele fica lá latindo e incomodando todo mundo. Nesse caso, o que o síndico faz? O síndico notifica e não cessando, ele multa, assim, porque é dever do morador. Vai deixar seu cachorro sozinho? Sabe que ele fica chorando? Deixa num hotelzinho, deixa com alguém, leva junto. Porque os vizinhos, eles não têm que ficar ali escutando. Nesse caso, assim, nem é um incômodo só do cachorro chorar. Eles ficam com dó do cachorro. Porque parece que o cachorro tá sofrendo, sabe? De estar ali sozinho. Então, a gente notifica, a gente conversa. Antes de notificar, nesse caso, até por eu saber quem era a pessoa, eu chamei a pessoa no WhatsApp. Falei, olha, esse cachorro é seu? Eu mandei o vídeo. Meu cachorro. Falei, então, ele tá chorando, tá incomodando o pessoal. Ah, mas a gente já tá chegando e tal. Então, eu falei. Depois eu notifiquei. Não resolveu? Aí a gente multa. Nesse caso, porque ele está incomodando a coletividade. Às vezes a pessoa não tem um pingo de bom senso, saber que o espaço não é só dela, tem outras pessoas que compartilham o mesmo espaço com ela, né? Exatamente. E dá dó do bichinho também deixar sozinho, né? Esse é o pior. E a segunda pergunta aqui, meu amigo que já está quase multimilionário aqui, espaço, área comum, carregar carro elétrico em área comum que não tem local ainda para carregar carro elétrico, que não tem... Carrega no mercado. No mercado, no shopping. A maioria, 90% dos condomínios hoje ainda não tem carregador para carro elétrico. Isso é uma discussão bem grande. Cada mês a legislação muda, cada mês as exigências mudam. Ainda está um assunto muito obscuro, sabe, no mundo condominial, para que possa chegar e implantar esse carregador. Tem um condomínio meu aqui de Alphaville, a gente acabou de instalar placas solares. E na negociação das placas solares, eles deram pra gente um carregador de carro elétrico. O carregador chegou, tá lá, não instalamos até hoje, e nem sabemos se vamos instalar, porque a gente fez uma pesquisa lá, carro 100% elétrico, a gente tem 2. E é um condomínio de 120 unidades. Então, o conselho falou, olha, considerando esse número de carros que a gente tem, eu não sei se vale a pena instalar. A minha sugestão nesse caso foi a gente instalar numa vaga aberta que a gente tem, que é uma meio que descarga e descarga, e entrou na discussão, mas se o cara começar a utilizar lá como vaga privativa dele? Então, tem toda uma questão aí não só de uso, né, mas de lei mesmo, de normas para que possa instalar. Mas é um assunto que a gente não vai conseguir fugir muito tempo, porque tá se normalizando muito. Eu mesma já tô de olho num, mas o que eu quero é híbrido. Mas no meu condomínio, é um condomínio novo, foi entregue há 1 ano. Em todos os andares tem um ponto de carregamento de carro elétrico. Acho que isso é o futuro mesmo. Vai ter que ter. Todos os carros aí estão vindo para se atualizar, então... Aí o pessoal vai começar a reclamar que não pode... Não tá carregando o carro elétrico, eu não posso pagar a área comum porque eu não tenho carro elétrico. Daqui a pouco começam as discussões. Deve ter isso já, infelizmente. Nunca vai agradar todo mundo. Nunca, sempre vai ter essa discussão. Essa questão de carro elétrico, em São Paulo, tinha uma lei, mas ela foi barrada, que todos os condomínios novos tinham que ter o número X de vagas de carro elétrico, de acordo com a quantidade de vagas. E os condomínios antigos tinham até 2028 para readequar. Só que aí tem a questão do seguro, o bombeiro. Aí entrou um chamamento público, porque se tem um carro do lado do outro, se esse carro pega fogo. Então o que eles queriam? Que para ter uma vaga, vaga verde que eles chamam, a vaga tem que ser coberta, ninguém tem acesso. E aí a lei acabou sendo travada por conta disso. Então, mas é o que a Larissa falou, isso é uma coisa que já vai ter que se adequar. Thiago, você tem alguma pergunta para a Larissa nesse... O que você quer fazer? O que você quer fazer? Não sei. Às vezes você tem alguma pergunta para fazer, alguém te mandou uma pergunta, se cachorro incomodando, se pode colocar carro elétrico. Às vezes você tem alguma, aproveita. Ou, às vezes quem está nos assistindo quer saber. Não, as perguntas que eu tinha eu fiz. Sobre a condomínio, as curiosidades que eu tinha, Você nunca foi morador rebelde, não, né? Não, sou da paz. Sou da paz. Vou te contar a primeira vez que eu vi o Thiago. Quando eu quis começar a ser síndica profissional, eu não sabia como o pessoal se apresentava, como que vendia esse trabalho, né? E aí eu cheguei para um rapaz que era síndico profissional, Rafael Bernardes,
Ele era síndico no condomínio, acho que minha cunhada morava lá em Osasco, no Inova. E aí, e ele tinha vários condomínios, estava crescendo e tal. E eu cheguei nele, assim, mas na humildade mesmo. Eu falei, Rafa, eu tô querendo começar a ser síndica profissional, mas eu não sei como que se apresenta, como que vende. Eu posso ir numa assembleia de eleição com você? Aí ele falou, pode, eu vou ter uma sábado, vamos? Vamos. Cheguei lá, era o condomínio do Thiago. Sábado de manhã. Tava ele, o Lígia e o Rodrigo Lobo. Eles nem se conheciam ainda. E o Rafael é malandro, ele é ligeiro, sabe? Aí ele falando lá como se ele tivesse acabado de começar a ser síndico profissional. Aí eu entrei lá como se fosse da empresa dele pra assistir a apresentação, né? Fiquei lá e ele ganhou, você acredita? E olha que os concorrentes dele eram de peso, viu? E aí ele ganhou e começou a ser síndico lá. Ele ficou conversando como que se com os outros síndicos, né? Porque o que acontece? O síndico ficava separado, tinha assembleia e cada um ia chamando individual. Aí ele ficou no meio dos outros síndicos ali como se estivesse começando. Aí os caras já começaram a se engrandecer, né? Vou levar. Exatamente. Foi isso, mas foi bem interessante. E era o condomínio que o Thiago morava. E aí eu fui lá como ouvinte, né? Fui como se fosse da empresa dele, mas eu fui para ouvir e aprender. Aí, sabe o que o Rafa fazia? Quando tinha condomínio que chegava de indicação para ele, que ele não queria, ele mandava eu para me apresentar. Teve uma vez que ele me chamou ele não, né? Ele mandou ir numa assembleia que ele não queria, lá na Zona Leste, longe pra caramba, indicação da Lelo. Aí ele vai lá, se você conseguir, o condomínio é seu. Eles estão destituindo o síndico lá é péssimo, não vai ficar, pode ir que é sua. Aí eu fui. Cheguei lá, quem que era o síndico? Márcio Raskorski. Putz. Nossa, eu tremia que nem uma vara verde. Eu falava, meu Deus. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei assim, eu vou te matar, que você me mandou pra concorrer com o Márcio. Aí ele, não, fica tranquila, você fica tranquila, não sei o quê. E realmente, o Márcio saiu nesse condomínio, me apresentei, fiquei em segundo lugar, tipo, foi minha primeira apresentação sozinha. Nossa, gente, eu tremia, eu tava tão nervosa. E os caras que ganharam prometiam que ia lá todos os dias e tal, não tinha como bater, né? Mas foi muito interessante, assim, foi na raça, viu? Hoje, o que os moradores estão exigindo do síndico? Tudo. Não, sempre exigiu tudo, mas tem um critério de documentação, né? Que eles, às sim. vezes, pedem coisa que, ao meu ver, não tem necessidade, mas enfim. Não, quando chega esses editais, assim, milaborantes, milaborantes, é essa a palavra mesmo? Pode ser. É meio elaborante assim mesmo. Chega ali uns editais com umas solicitações, certidão disso, daquilo. Tem coisa de 3, 5, 10 páginas eu já recebi. Eu falo, gente, é absurdo. Eu nem participo, eu declino. Agora, quando é o básico, certidão, CND, federal, estadual, municipal, certidão negativa de débito, certidão de protesto. Tem umas que pede certidão de todos dos cartórios de protesto de São Paulo. Então, você tem que tirar de todos. Nossa. É absurdo. Sacanagem, né? Seguro também pedem, né? Seguro de responsabilidade civil. Eu tinha uma seguro, era de 300 mil reais. Eu participei de uma concorrência recentemente que eles pediram que fosse de 1 milhão. Falei, tá bom, se eu for eleita, eu aumento para 1 milhão. Aí eu fui eleita. Aí eu aumentei. Feliz, né? Aí eu aumentei. Mas graças a Deus nunca acionei meu seguro, assim, nunca precisei utilizar, mas seguro a gente tem para não usar mesmo, né? Para deixar ali para caso de uma eventualidade. Então, eles pedem seguro de responsabilidade civil, pedem todas as certidões, CNPJ. Tem uns que pedem comprovação de ata de que você já atendeu condomínios com o mesmo padrão, com o mesmo perfil. Então, depende do condomínio. Mas tem uns que eu já percebi, assim, por exemplo, quando o síndico não quer sair. Aí, o que ele faz? Ele coloca lá 1 milhão, quando vem esses edital de 1 milhão de exigência para ninguém se candidatar. É uma coisa absurda, assim, sabe? E é o síndico que faz edital? O síndico é administradora. Ah, sim. Nem sempre, né? Às ou vezes o conselho. Ou o conselho. Às vezes o conselho faz. O conselho pode olhar conselho... e definir se tá de acordo. Na verdade, o conselho, ele acha que ele pode tudo, né? Mas, normalmente, quando eles querem tirar o síndico, aí o conselho acaba fazendo. Fazendo esse edital, exato. Legal. Larissa, conta pra nós, pra gente finalizar essa história de coisas tomadas lá cá, de perguntas, de curiosidades, algo que inusitado que aconteceu como síndica, morador, alguma história que você tem desde 2010. Eu sou leigo, eu quero saber, né? Eu também quero. Algo inusitado, gente. Não vou lembrar agora, eu sou tão ruim de memória, assim. E como morador, algo que não aconteceu talvez diretamente com você, mas, poxa, algo engraçado que talvez diferenciado que teve aí que o nosso telespectador vai se identificar e talvez esteja passando por isso no condomínio. Algum absurdo no condomínio. Algum absurdo? Não é bem um absurdo, foi uma coisa engraçada, né? A gente tem um condomínio que tem câmeras no hall do andar. Aí a moradora chegou uma época aí pra gente e falou assim, olha, eu quero as imagens de tal dia, tal dia.
Não, mas a gente não fornece as imagens, né? A gente precisa entender qual o motivo. Por que, que a senhora quer ver as imagens? A gente não pode fornecer, eu posso te mostrar. O que, que a senhora quer ver? É porque eu tenho certeza que meu marido trouxe outra mulher aqui em casa e eu quero ver nas câmeras. Então as pessoas acham que a câmera de monitoramento ali é pra monitorar o marido delas. Não é, né, gente? Câmera de monitoramento é pra segurança. E tinha levado? Olha, eu falei assim, olha, infelizmente isso daí eu nem perdi meu tempo. Sabe que eu perdi meu tempo procurando se o cara levou outra mulher lá? Nem perdi meu tempo. Particular aí. Então, mas as pessoas são engraçadas que pelo menos foi sincera, né? Eu tenho certeza que meu marido trouxe outra mulher aqui, eu quero ter certeza, eu quero ver nas câmeras. Então, esse foi um caso que eu lembrei agora, tem vários. Vou começar a anotar, sabia? Porque às vezes acontece, cada dia acontece uma coisa nova. Aí você acaba esquecendo, vai acontecendo. Dá pra você fazer um episódio, como você gosta de rede social, postar as coisas inusitadas do mundo condominial. Do mundo condominial, tem várias. Vocês do condomínio que a Larissa faz a gestão como síndica profissional, tá muito tranquila, hein? Ó, parabéns pra vocês, viu? Eu lembrei de uma senhorinha agora, também uma vez até contei isso lá no meu Instagram. Aí já veio os militantes, né? Nossa, que absurdo você falar isso, não sei o quê. Enfim, era uma senhorinha que ela tinha mania de perseguição. Ela morava sozinha, inclusive ela faleceu. Ela morava sozinha e era uma senhora super enxuta e tal, mas eu não sei, ela tinha alguma coisa porque ela não era muito normal, não. E ela achava que as pessoas entravam na casa dela, que as pessoas usavam o carro dela, e aí um dia ela me chamou lá na casa dela pra falar que alguém tinha deitado no travesseiro dela porque tava afundado. Aí depois outro dia ela me chamou pra falar que tinham usado a bucha dela de lavar louça porque tava diferente do que ela tinha deixado. O carro dela que ela deixava na garagem, que inclusive tá lá até hoje, fiquei sabendo outro dia, eu não sou mais síndica desse condomínio. Mas ela faleceu, disse que o condomínio nunca mais pagaram, ela era sozinha, ela não tinha parente a ninguém. Falei, nossa, eu podia ter deixado pra mim esse apartamento. Mas ela ela tinha um carro antigo, não vou lembrar a marca, mas ela tinha um carro antigo, e aí ela falou que ela foi usar o carro e a marcha estava diferente do que ela tinha deixado, que o zelador usava o carro dela pra poder ir no mercado, pra poder fazer a compra. O apartamento dela era no primeiro andar. Abaixo do apartamento dela era o apartamento zelador. E ela inculcou que o zelador roubava a internet dela. E ela falava, eu tenho certeza que ele rouba a minha internet, que ele usa a internet aqui da minha casa, não sei o quê. E eu, dona Márcia, ela chamava dona Márcia. Dona Márcia, então muda a senha da sua internet, mas eu não sei fazer isso. Aí ela não tinha celular. Ela usava só telefone fixo, ela só me ligava. E aí, ela falava que o telefone dela era grampeado, que ficavam... Aí, tudo que ela me falava, ela falava, tipo, meio assim, olha, eu vou falar baixo, porque estão ouvindo a nossa conversa, não sei o quê. Sabe, assim, ela tinha essas manias de perseguição. E o dia, nesse dia do travesseiro, que ela falou que tinha usado o travesseiro dela, e que, além de usar, tinha um babado no travesseiro dela. Era Se alguém tirou a soneca da tarde lá... Tirou a dentadura. Gente do céu. E assim, o que o síndico tem com isso? A gente não tem nada com isso. Mas aí ela encucou, aí ela queria que eu colocasse câmera no hall dela. Falou, dona Márcia, coloca a senhora, seu hall é privativo. Ela era hall privativo, só tinha um apartamento dela. Coloca a senhora. Não, eu não vou colocar porque estão me monitorando, eles vão ver minhas imagens, eles vão ver quem chega aqui na minha casa. Tudo começou com o Timaya, ela chama o síndico. Então, sobrou pra vocês. Exatamente. As pessoas, elas trazem muitas... Eu acho que essa imagem do síndico, ela tá muito distorcida, porque elas têm vários problemas pessoais que elas trazem pro síndico resolver e não é problema do síndico. Esse final de semana, sábado, eu tava lá num show, que eu também tenho vida, tá, gente? Eu também gosto de sair, eu também tenho filho, eu também viajo, eu também passeio, eu também bebo. Eu tava lá num show, 11 horas da noite, aí recebi um monte de áudio de uma moradora. Falei, não vou. Tem uma mensagenzinha automática lá. Se for urgente, me liga, aciona a portaria. Aí passou um pouquinho do mesmo condomínio, chegou mais um monte de mensagem de áudio de um morador. E aí ele escreveu assim, é urgente, caso de polícia. Eu falei, se é caso de polícia, acione 190, não sou eu que vou resolver. O povo acha que síndico é polícia e não é. Nossa. Aí depois eu fui entender, nesse dia eu não ouvi os áudios, porque se fosse urgente, tinha me ligado, a portaria tinha me ligado. No dia seguinte, eu fui entender que houve um desentendimento entre os dois apartamentos por conta de barulho, e um xingou o outro, virou aquela briga entre vizinhos, e queria que eu resolvesse. É isso aí. O que o síndico tem a ver com isso? Nada, zero. Se resolvam, se matem, faz o que vocês quiserem. Eu acho que depois que tudo passou, assim, ó, gera um comunicado pro síndico para depois gerar uma notificação ou uma multa. Tá tudo bem. Mas no ato... Não, notificação e multa se incomodou a coletividade. A coletividade, não no individualismo. Do individualismo, não. O seu problema é com o seu vizinho. Mas se teve uma briga ali na área comum... O porteiro chama a polícia. Não, ok, mas gera notificação, multa ou não? Depende. Incomodou os demais vizinhos? Foi gritaria, foi barraco, não sei o quê? Se foi, os dois são notificados. É uma briguinha, né, Thiago? Na área comum, né? Não, tem um condomínio que eu atendi, hoje não atendo mais. Teve uma briga entre os moradores lá. Aí acho que um era polícia e outro era bandido e os dois pegou arma. Caramba.
Só que não chegou a ter tiro, né? Sei. Mas os dois mostrou a Tá arma brincando, polícia ladrão. no condomínio com um monte de criança. Caramba. Nossa, que absurdo. Esse condomínio Eu era bem tenho um problemático. condomínio aí que tem um morador que adora, tipo, mostrar arma pros outros. Ele acha que ele é o bonzão. Nossa. Ridículo isso, ridículo. Mas nesse caso, por exemplo, esse morador, ele mostrou arma pros funcionários, ameaçando, vocês estão fazendo barulho aqui, porque a copa dos funcionários é embaixo do apartamento dele. E ele trabalhava à noite e ele queria dormir de dia. Os funcionários da copa, o pessoal toma café, o pessoal toma lanche, o pessoal almoça, o pessoal conversa. Aí ele saiu lá de cueca, ainda com uma arma. Vocês calam a boca, senão eu vou matar vocês, não sei o que, não sei o que. Aí o condomínio notifica, porque ele tá ameaçando. E isso é caso até de boletim de ocorrência. Nesse caso, fez boletim de ocorrência. Porque ele tá ameaçando os funcionários, mostrando arma. Depois a polícia foi lá e descobriu que a arma dele era soft, era de brinquedo. Ia tentar dar o pudor, né? Pois é. Ô, Larissa, que mensagem que você deixaria para quem quer fazer essa migração de CLT e empreender, independente que seja síndica ou qualquer outra profissão? Pera aí. Vocês que estão acompanhando até agora, vocês merecem ouvir essa mensagem. E se você ficou até agora, não esquece de seguir a gente. O podcast agora chega, porque a grande mensagem da Larissa, nosso podcast está chegando ao final, como sempre. Por mais que tá esse bate-papo gostoso, muito bacana. Eu aqui tirando todas as minhas dúvidas nos bastidores. Então segue a gente, manda para quem você quer que veja esse podcast e aproveite essa mensagem maravilhosa que a Larissa vai deixar para você que quer empreender, que quer viver essa vida como síndica profissional e vir atuar nessa nova área aí. Eu acho que não só como síndica profissional, mas em qualquer área da sua vida, assim, que você tenha um dom, que você goste, que você acha que vale a pena arriscar, se arrisque. Se programe, guarda ali, faz um fundo de reserva seu mesmo financeiro para que você possa se sustentar ali por alguns meses, para que você possa correr atrás daquilo que você quer fazer, para que você possa se arriscar. O empreendedorismo, ele é um mar de oportunidades. Com a internet hoje, então, gente, nossa, quanta gente ficou milionária na internet. Eu fico vendo assim, eu falo, nossa, eu deixei passar uma grande oportunidade, que eu acho que a internet hoje, ela é a maior avenida do mundo ali. Você tem essa oportunidade de estar ali se divulgando, mostrando seu trabalho. Enfim, várias maneiras de você ter uma remuneração através da internet, mas também do empreendedorismo, daquilo que você gosta, daquilo que você sabe fazer. Vai atrás, você não tem nada a perder. Eu sempre penso assim, o que eu posso ganhar, o que eu posso perder? Posso perder a estabilidade? Posso, mas o que eu tenho a ganhar? Você tem a ganhar muito mais. E se não der certo, você volta para sua estabilidade e tá tudo certo. Tá cheio de oportunidades aí no mercado, em qualquer área, em qualquer segmento. Você não vai passar por dificuldades. Isso daí eu tenho certeza, eu falo isso para todo mundo, sabe? Eu queria que todo mundo tivesse essa coragem de olhar para si, de falar, não, eu posso, eu vou conseguir, eu vou correr atrás. E se não conseguir, tudo bem também. Porque, assim, às vezes a pessoa, ela tem a vontade, ela tem o desejo, mas ela não tem o dom, ela não tem o jeito, ela não é muito comercial, ela não sabe vender. Talvez ela goste, mas não é pra ela aquele negócio. E talvez ela precise tentar pra entender que também não é pra ela. Mas pelo menos ela tentou. Agora, não ficar só no e se, e se, e se. Se você ficar no e se, você vai ficar nisso pra sempre. Então, eu sou do seguinte pensamento. Eu não tenho nada a perder, e se eu perder, eu volto pra onde eu tava. E eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Eu tenho isso como lema na minha vida. Show, hein? Show. Tá vendo? Forte, né? Eu nunca quero. Caramba, Larissa, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, adorei. Foi um papo bem descontraído. Sim. A Larissa, ela é muito séria. Séria? Eu acho você muito séria. Não sabia, não. E aí, tendo esse bate-papo, foi bem descontraído, gostoso e de bastante aprendizado. Teve coisa que eu não sabia, muita coisa que eu não sabia. Sim. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Larissa. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Conhecer esse outro lado da síndica profissional, aguentar nós moradores que moramos em condomínio, que às vezes quer dar pitaco aí. Obrigado. E é legal conhecer um outro lado da moeda, que muitas vezes a gente só quer palpitar e não sabe das dificuldades, de toda o que precisa para poder se tornar um síndico e acha que a pessoa está lá por estar. Então, para nós, para quem nos assiste, foi muito de grande valia esse podcast. Obrigado, viu? Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, até de estar explicando também, né, um pouquinho como que funciona esse lado de cá. É o que você falou, às vezes a pessoa ela tem uma visão diferente, ela acha uma coisa e você vai ouvir o outro lado, é totalmente diferente, assim. Talvez isso até possa refletir lá na frente, lá na ponta, lá no nosso cliente, no nosso trabalho.
de que, não, agora eu vou agir diferente, talvez. Se a gente conseguir atingir uma pessoa, já certeza. valeu o trabalho, né? Larissa, algum condomínio que esteja procurando síndico, como que ele te localiza? Nosso Instagram é @lares, de lar, Lares Síndicos. Meu Instagram pessoal é Lari Lacerda, Lari com Y. Então pode nos achar lá no Instagram, ou jogar no Google mesmo, Lares Síndicos, que já chega lá no nosso site. Tá, nós vamos deixar também na descrição do vídeo seus contatos, né? Sim, para você Perfeito, que galera. precisa de um síndico, já procura Lares Síndicos aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar depois que vocês viram esse podcast aí. E meu agradecimento vai para você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado por estar aqui com a gente nesse podcast Agora Chega. Tá aqui com essa galera maravilhosa, Thiagão, Lari, e aqui falando sobre condomínio, sobre síndico, direitos e deveres. Então, muito obrigado a vocês que nos acompanhou até agora no podcast Agora Chega! Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Obrigada. pessoal. Aguarde os Até. próximos episódios. Obrigado.